Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o relator da CPI da Enel na Assembleia Legislativa do Ceará, deputado estadual Guilherme Landim, do PDT. Qual o balanço dos trabalhos da CPI que investiga a atuação da Enel no Ceará? Quais as lições do processo de privatização da Coelce? Como a qualidade no fornecimento de energia elétrica mexe com a economia do Estado? Ainda os planos do convidado para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Guilherme Sampaio Landim é médico. O convidado é ex-prefeito de Brejo Santo, município onde o pai, o Hélio Landim, também foi chefe do executivo e a mãe, Gislaine Landim, é a atual gestora. Filiado ao PDT, o entrevistado está no segundo mandato de deputado estadual. Na atual legislatura, Guilherme Landim é relator da CPI da Enel. E é com o deputado Guilherme Landim que converso no programa de hoje. Deputado Guilherme, nosso muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui conosco nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Erivaldo, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você, com todos que te acompanham. E estamos nessa luta na Assembleia e para mim é muito bom poder estar aqui conversando hoje sobre os desdobramentos dessa CPI e muitos outros assuntos aqui com você. Muito bem. Essa legislatura, deputado, começou este ano, né? Os atuais deputados foram eleitos em 2022, Sim. Portanto estamos no primeiro ano de 4 dessa legislatura. A gente pode dizer claramente que a CPI da Enel, a meu sentir, é um dos destaques do ano que está indo para o final, né, deste 2023. Portanto, tem aí um certo nível de destaque o trabalho que a CPI da Enel vem desenvolvendo, juntamente toda a comissão, mas em especial a relatoria, né, que para a gente ser aqui um pouco pedagógico, didático, para onde afunila ali as investigações e os encaminhamentos. Portanto, eu queria saber do senhor em qual contexto, né, se deu a instalação da CPI da Enel. Bom, desde a legislatura passada ainda, nós começamos a receber na Assembleia muitas reclamações de diversos setores, da população, do setor produtivo, FIEC, FAEC, CDLs, de prefeituras municipais, câmaras municipais, enfim, uma crítica geral do Estado pelos maus serviços prestados pela Enel. E também teve um fato interessante que culminou tudo isso, na verdade dois. Um deles era uma cobrança exorbitante que a Enel queria fazer aos provedores de internet do Estado pelo uso dos postes. Uhum. Um aumento absurdo que eles queriam dar. E também há 2 anos atrás, quando a ANEEL, que é a agência reguladora do setor energético, concedeu à Enel aqui no estado do Ceará um aumento de tarifa de quase 25%, o maior do Brasil. E isso mexeu muito com todos nós começamos audiências públicas, o deputado Fernando Santana, que é o presidente da CPI, junto comigo, nós encabeçamos isso e foi abraçado por todos os deputados. Na legislatura passada ainda, nós fizemos uma comissão especial que se deteve em apenas avaliar o contrato de concessão que a Enel tem com o Estado do Ceará. Sim. É uma concessão federal, mas é um contrato com o Estado do Ceará. E nós avaliamos todos os pontos desse contrato, tivemos a parceria do Ministério Público, que também fez uma comissão no ano passado, do PROCON, do DECOM, Poder Judiciário, e fizemos um relatório final que, entre outros encaminhamentos, indicou que a Assembleia precisava
abrir uma CPI para investigar a Enel. E mais fundo na questão, né? E mais fundo, porque com CPI nós temos poder de polícia. Então a gente tem condições de fazer convocações, de quebrar sigilo bancário, de reivindicar documentos, né? Reivindicar documentos. Então é isso que nós estamos fazendo já há 4 meses e a partir de toda essa movimentação, a gente conseguiu, através de um requerimento do deputado Fernando Santana, se conseguiu uma coisa muito difícil na Assembleia, que é a unanimidade dos pares. Então, essa pauta dos maus serviços da Enel é uma pauta unânime na Assembleia. Os 46 deputados assinaram essa CPI e a gente está aí tocando, fazendo audiências, requerendo documentos para robustecer esse relatório e poder trazer ao povo do estado do Ceará, ao Ministério Público, à ANEEL, à Arce, mais informações e subsídios para mostrar todo o desmando que tem acontecido no estado do Ceará por parte da Enel. Muito bem. Antes de a gente entrar no mérito dos resultados apurados até agora, eu gostaria que o senhor, por gentileza, detalhasse um pouco as dores, as reclamações do setor produtivo, a que o senhor se referiu agora há pouco, né? A FAEC, que é do agronegócio, a FIEC, que é da indústria, a CDL, que é do comércio, provavelmente outras entidades tenham chegado aí junto à CPI para compartilhar algum tipo de problema. De maneira geral, o que estava acontecendo nesse setor, e eu digo isso para além do consumidor residencial, que geralmente deixa ali a lista dos órgãos de defesa do consumidor, a Enel sempre está ali nas cabeças, né? Em primeiro lugar, sempre. Pronto, mas no caso do setor produtivo, deputado? Bom, primeiro, em relação ao consumidor residencial, que é, sem dúvida alguma, quem mais sofre. Mais frágil também. O mais frágil, sem dúvida alguma. Nós temos problemas muitos. Duplicação de contas, cobranças indevidas, cortes irregulares, duração de falta de energia extremamente acima do que é permitido pela legislação, que já é bem complacente, e muitos outros fatos. Mas, como você me perguntou, no setor produtivo, nós temos uma situação que é um caos. Para falar aqui dos problemas inicialmente, para depois a gente ir ao que a CPI já conseguiu apurar. Mas nós temos problemas em todas as frentes. Nós temos no setor produtivo falta de ligação da energia, nós temos cobranças indevidas, nós temos uma coisa que nós escutamos, o presidente da AB Solar, que é uma das associações que trata dessa questão da energia solar no estado do Ceará, que nós já fomos primeiro lugar no Brasil, hoje não somos mais, e nós não temos a menor dúvida de que nós não somos mais, muito por culpa da Enel. Porque existe uma legislação que obriga ao empresário que quer montar o seu parque solar, ou que quer lá na sua indústria colocar energia solar para poder gerar uma energia limpa, ele precisa submeter o projeto à Enel, faz a obra e a Enel tem que dar uma autorização para ligar a energia que ele está produzindo à rede. Para a rede. E isso, não existe transparência nenhuma nessa fila. Então, ninguém sabe hoje, no estado do Ceará, se o empresário A pediu primeiro essa ligação do que o empresário B e a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Se tem alguém furando a fila, por exemplo. Se tem alguém furando a fila, exatamente isso que você está dizendo. Essa é a grande reclamação do setor, porque existem inclusive denúncias de que se você contratar a empresa X, que é ligada ao grupo da Enel, você consegue andar mais rápido. Mas se você contratar outra empresa para fazer os seus projetos, você não vai conseguir andar. Entendi. Nós temos um relato... Isso é grave, né? É gravíssimo, é gravíssimo. Nós temos um relato que é absurdo. O presidente que esteve lá, ele fez questão de dizer, olha, eu estou trazendo aqui o caso mais absurdo de todos, mas existem centenas parecidos com esse, de um grupo empresarial que está fazendo um projeto de energia solar que custa 4 milhões.
E é o investimento que o empresário tem Sim. que fazer. Só que quando ele solicitou à Enel que a Enel desse a autorização e viesse ligar a energia dele, a Enel disse que tem que fazer uma obra de mais de 200 milhões de reais para ligar a energia dele. E é ele quem tem que pagar essa obra. Que loucura, né? Então é completamente absurdo. Como é que você investe 4 milhões para gerar energia e você tem que pagar para a Enel fazer uma obra de 200? Exato. Aí estamos falando de empresas geradoras de energias renováveis, né? Isso, Produtoras, né? Isso. E fora dessa área, mas ainda na economia, você tem empresas que às vezes montam ali uma estrutura e para começar a funcionar tem de ter a energia elétrica propriamente. Há também gargalo nesse segmento aí? Muitos. Eu tenho um exemplo claro lá na minha terra, Brejo Santo. Lá existe uma grande empresa que faz tênis para o mercado interno e para exportação, e essa empresa fez um parque solar. Está há 9 meses esperando, com o parque pronto, esperando a Enel ligar. E ele disse, olha, deputado, nós estamos aqui tendo um prejuízo mensal de 300 mil reais, que a gente podia estar economizando de energia, gerando energia limpa, ajudando o estado do Ceará, gerando mais emprego, sem contar que, por exemplo, esse mesmo empresário passou 11 meses numa unidade que ele construiu, uma nova unidade, 11 meses funcionando com gerador, porque a Enel não vinha puxar a energia que tinha no poste da esquina para ligar a empresa. Aqueles geradores a diesel, né? Geradores a diesel. Então, eu não tenho dúvida do que eu vou afirmar aqui agora. A Enel está atrapalhando o desenvolvimento econômico do estado do Ceará. Hoje, os jornais estão trazendo uma notícia de que a unidade da Fiocruz, aqui no Ceará, perdeu uma quantidade imensa de pesquisas por conta de falta de energia. E ela está culpando a Enel por isso. Um trabalho imenso. Então, não dá mais para esperar, nós não podemos mais aceitar continuar a conviver com um serviço tão ruim como esse que a Enel vem prestando no estado do Ceará. Ainda sobre a radiografia, já que a gente está falando aí dessa interseção entre energia e indústria, etc., isso de alguma forma espanta o investidor que olha para o Ceará com possibilidade de investimento, etc. Energia é um pré-requisito assim... Básico. E aí o investidor ele fica reticente, né? Sem dúvida. Nós estamos perdendo investidores aqui no estado do Ceará, tornando o estado do Ceará menos atrativo. Menos competitivo, né? Menos competitivo por conta de tudo isso. Nós temos aqui, olha, além desses problemas de falta de ligação, nós temos um problema de investimento seríssimo. A Enel, quando comprou essa concessão, lá atrás, quando foi feita essa concessão, que eu volto a dizer, é uma concessão federal, isso é regulado por essa agência nacional, que é a ANEEL, que depois nós temos que falar sobre ela, porque eu acho que o problema muito está na forma como ela faz essa fiscalização, mas na hora que a Enel compra essa concessão, ela tem uma obrigação de fazer investimento para dar retorno ao estado do Ceará. Então, um percentual do seu faturamento precisa ser reinvestido no estado do Ceará, justamente para isso que nós falamos, para dar melhores serviços ao consumidor final, mas muito para dar infraestrutura para que o investidor possa vir ao estado do Ceará para gerar emprego e renda. Entendi. E ela, ano após ano, só vem diminuindo o seu nível de investimento, não cumpre a sua meta de investimento que ela tem também para com o governo do estado do Ceará. Então, são muitas, inúmeras os descumprimentos que a Enel vem fazendo aqui no nosso estado. O diagnóstico realmente é muito ruim. Recentemente, deputado, nós tivemos problemas em nível de Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? De alguma forma, olhando assim de maneira geral, são problemas semelhantes ou são de outra natureza? O blackout que aconteceu em São Paulo, os problemas no Rio de Janeiro, com o que já vem acontecendo no estado do Ceará? São muito parecidos. Eu costumo falar que, assim, se a gente fosse fazer uma analogia com a doença, é que o problema da Enel lá em São Paulo foi uma doença aguda.
Então é uma coisa que aconteceu de uma vez, por isso que todo mundo reclamou e está esse clamor todo. Inclusive até mudaram o gestor, né? Mudaram, o CEO nacional Isso. mudou completamente. Então eu tenho dito também o seguinte, que infelizmente é muito triste ter visto irmãos lá de São Paulo passar por um problema tão grave como eles passaram. Mas se não tivesse acontecido lá em São Paulo, nós não teríamos visto movimentação por parte da Enel de melhorar o seu serviço. Essa desistência da venda aqui do estado do Ceará, que foi anunciada há alguns dias atrás, aconteceu por dois motivos. Primeiro, porque ninguém quer comprar uma empresa tão ruim, com índices tão ruins, com tantos problemas como a Enel tem aqui. Então não deve ter havido interesse de nenhuma empresa de comprar. E segundo, que com a mudança do CEO, é lógico que eles têm que fazer um novo diagnóstico e por isso que eles voltaram atrás nessa venda. Mas se não tivesse acontecido o problema de São Paulo, a Enel não estava tão atenta com a nossa CPI, não estava agora buscando apresentar planos de recuperação. Então eu acho que agora nós chegamos num movimento nacional para que a gente vá ao encontro do que o povo do Ceará quer, que é a melhoria do serviço aqui no estado. Então, para concluir esse bloco, a gente pode resumir dizendo que o apagão em São Paulo, que deixou coisa de 3 milhões no escuro, fortaleceu a CPI aqui. Fortaleceu a nossa luta, sem dúvida, porque demonstra e demonstrou para a ANEEL, nós podemos falar no próximo bloco sobre nossa reunião lá na ANEEL, o quanto a Enel precisa mudar a forma de trabalhar. Muito bem, está aí, portanto, o gancho do segundo bloco, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo, aqui com o deputado estadual Guilherme Landim, que é relator da CPI da Enel na Assembleia Legislativa, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, o deputado estadual Guilherme Landim, do PDT, que também está nas redes sociais. Como é que faz para ele encontrar nos perfis, doutor? Bom, nossos perfis são @deputado Guilherme Landim. Então, espero vocês lá para que possam nos acompanhar o dia a dia do nosso trabalho, nossas lutas na Assembleia e nos municípios cearenses. Muito bem. As suas redes são movimentadas? O senhor costuma interagir? Sim, sim, nós temos, hoje é uma ferramenta fundamental, né, de troca de informações com a população e muitos dos nossos projetos já saíram de pedidos da rede social, projetos de indicação, projeto de lei, inclusive, que eu sou autor do projeto de lei, por exemplo, que obriga os estabelecimentos do estado do Ceará a fornecer pelo menos um cardápio físico. Isso foi uma demanda que chegou às nossas redes sociais, porque muita gente tem dificuldade de acessar pelo QR Code, que virou moda depois da pandemia. Exatamente. E eu acho que foi um avanço muito importante. Mas às vezes você tem problema, às vezes você está sem internet, às vezes você está com o celular descarregado. Exatamente. E aí os estabelecimentos não tinham mais o cardápio físico. Exatamente. E aí nós aprovamos isso para pelo menos um exemplar estar disponível para a população. Isso foi graças às redes sociais. Isso é muito positivo, inclusive porque é uma atenção que aparentemente é de alguém que sugere ali e tal, mas que tem uma pegada, né? Tem, sem Chega dúvida. a todo mundo, né? Chega a todo mundo. Então eu acho que é importante, essa interação é fundamental, porque termina chegando a gente coisas que passam despercebidas. Exatamente. Voltando aqui à questão da Enel, deputado Guilherme, o senhor deu aí um spoiler no primeiro bloco sobre uma visita da CPI da Enel, da Assembleia Legislativa, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, né? A ANEEL, né? Isso. Como é que foi esse encontro, deputado? Bom, é importante frisar que nós, ao longo desses meses de CPI, nós fizemos várias audiências, ouvimos diversos órgãos
E o primeiro deles, eu julgo que é importante antes de falar da ANEEL, foi a ARCE, que é a agência reguladora aqui do estado do Ceará. E é a ARCE que faz a fiscalização mediante a um convênio que ela tem com a ANEEL. Porque, Erivaldo, pasmem aqui vocês que estão nos acompanhando. A ANEEL é uma agência nacional que regula todas as concessionárias de energia do Brasil. E só existem 5 técnicos na ANEEL para fiscalizar o Brasil inteiro. Que loucura, né? Não há representação nos estados? Não há representação nos estados. Então, ele faz um convênio, a ANEEL faz um convênio com a ARCE e diz o que é que a ARCE pode fiscalizar. Então, o presidente da ARCE, Dr. Hélio Winston, esteve conosco na CPI. Ele foi muito duro nas suas colocações, dizendo que a ARCE se sente incomodada com esse modelo de convênio, que ele pessoalmente já manifestou lá para os seus pares a insatisfação porque não vê resultado, mas que foi convencido que se o serviço é ruim, mesmo com a fiscalização deles, imagine sem a fiscalização deles. Então, eles resolveram continuar, mas ele nos mostrou claramente que existem alguns parâmetros que não dá para a gente explicar aqui, que é o DEC, FEC e o DIC-FIC. O que é que quer dizer isso? É um medidor que mostra a quantidade de faltas de energia, quanto tempo dura para a empresa resolver o problema e a energia voltar. É um mapa da qualidade. É um mapa da qualidade. Quando você faz uma reclamação, quanto tempo ela demora para resolver e lhe dar a resposta. E, de uma maneira geral, todos esses indicadores, ao longo dos anos, têm piorado muito, principalmente ao longo dos últimos 5 anos. E ele demonstrou que o problema é a metodologia que a ANEEL usa. Ela é muito complacente com essas empresas. Elas podem ficar ruins como tiverem, como de fato a Enel já esteve. E aí o que a Enel faz é chegar lá na ANEEL, em Brasília, e dizer, olha, está aqui meu plano de melhoria. Ela dá 1 ano para ela melhorar. Se ela não melhorar, ela prorroga esse prazo e assim ela vai levando. E aí, a partir disso, nos deu o indicativo de que nós precisávamos procurar a ANEEL. Por muitas vezes a CPI não foi atendida como deveria ao longo desse tempo. E aí, depois desse problema de São Paulo, a coisa mudou. E aí a ANEEL começou a nos tratar de uma maneira melhor, começou a dar mais atenção. Nos recebeu lá uma comissão de deputados, liderados pelo deputado Fernando, eu, deputada Lia Gomes, deputado Guilherme Sampaio também esteve presente. E lá nós pudemos falar tudo que a gente queria falar, dos problemas, de que a gente não estava vendo solução, de que eles não tinham como nos dizer, como disseram, por exemplo, quando eu fiz o relatório da comissão especial no ano passado, solicitando inclusive a caducidade do contrato, que é isso, o fim, que a ANEEL decretasse o fim do contrato da Enel com o estado do Ceará, por descumprimento de cláusulas contratuais. E eles disseram que não podia fazer isso, que era um contrato muito complexo e que, apesar dos índices ruins, mas a Enel vinha melhorando. E aí eu coloquei lá para eles, eu disse, olha, na hora que você chega no fundo do poço, você não tem mais para onde ir, você só pode subir. Exatamente. Então é isso que aconteceu com a Enel. A Enel ficou tão ruim que ela não tinha como piorar. Estamos falando, portanto, deputado, não só da concessionária propriamente, estamos falando de um olhar mais atento para as nossas agências reguladoras, no caso da ANEEL, né? No caso da ANEEL. E aí lá, depois que nós falamos tudo isso, ele passou a palavra para os técnicos. E os técnicos confirmaram o que nós falamos. Que, por exemplo, nesse ano, logo quando a CPI começou, os índices começaram a dar uma melhorada, mas que agora, no final do ano, já começaram a piorar de novo. Entendi. Então, lá houve o compromisso do Dr. Sandoval, que é o presidente da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que no prazo de 15 dias ia passar para a CPI aqui no Ceará as providências que a ANEEL ia tomar contra a Enel.
Hoje, dia 7 de dezembro, está fazendo um mês que nós estivemos lá com ele. Não chegou nenhuma resposta para a CPI. Ontem nós estivemos reunidos, deputados que compõem a CPI, e fizemos essa avaliação. Até ontem não tinha chegado nenhuma resposta que ele tinha prometido em 15 dias, já se passou um mês. Então, fica claro para a gente, para poder lhe responder aqui mais claramente, fica claro para todos nós de que o problema também está na ANEEL. A agência reguladora é complacente, é conivente com esses desmandos dessas empresas. Existem também denúncias de que há relações promíscuas, choque de interesse, de que existe, quando os conselheiros dessas agências saem, eles cumprem uma quarentena mínima e depois já vão ser diretores das empresas nos estados. Então, nós não podemos aceitar isso. Por isso que a gente cobra, inclusive do Congresso Nacional, que eles precisam fazer uma CPI da ANEEL, porque o problema não é só a Enel do estado do Ceará. Muitos outros estados também sofrem com suas concessionárias. Então, o problema está lá na ANEEL, que é complacente e que deixa as empresas fazerem o que estão fazendo aqui no estado do Ceará, por exemplo. Aí, no caso, é uma pauta para o Senado, que é especificamente quem nomeia e, por lei, acompanha o trabalho das agências reguladoras. É isso? Exatamente. Então, podia ser uma CPI no Senado ou uma CPI conjunta, uma CPI mista do Congresso Nacional para fiscalizar tudo isso. Muito bem. Antes de a gente entrar propriamente nos encaminhamentos da comissão, deputado, uma pergunta meio que inevitável. O que esses casos, né, especificamente da Enel aqui no Ceará, em São Paulo, no Rio, nos dizem sobre o processo de privatização desse setor de energia elétrica? Esse é um ponto principal, Erivaldo. Nós não podemos imaginar que esse modelo que foi feito lá em 98, abril de 98. Abril de 98, que é quando a Coelce foi vendida, isso, que é importante colocar aqui. Quando a Coelce foi vendida, a Coelce era o primeiro lugar em satisfação no ramo de energia elétrica do Brasil. Inclusive era lucrativa, né? Era lucrativa. Superavitária, né? Chamada. Exatamente. Então, a partir daí, passou até que teve um período, logo no começo da concessão, tiveram alguns problemas com um grupo, se eu não me engano, chileno. Isso. Depois eles mudaram e voltaram a ser primeiro lugar, e aí depois que a Enel comprou e tomou conta aqui no estado do Ceará, foi uma derrocada total. Então, nos demonstra, respondendo sua pergunta, que o processo de privatização está completamente obsoleto, não pode ser um contrato daquela forma como nós temos. Nós estudamos o contrato na legislatura passada e o contrato, ele só dá praticamente direitos às empresas. Os deveres são muito pequenos e quando não são cumpridos, você tem uma legislação muito dura que impede o estado do Ceará, por exemplo, de romper esse contrato, porque a concessão é federal. Então, é preciso ser reanalisado essa forma de privatização. Eu acho que a desestatização é um processo que, em muitos pontos, ela é necessária. Eu acho que as telecomunicações no estado do Ceará, no Brasil, eu acho que foi um ponto importante. É um case de sucesso. Eu acho que avançou, mas a parte de energia é um case que nós temos que esquecer, temos que mudar o rumo. O exemplo para não ser seguido. Para não ser seguido, precisa ser modificado e eu acho que está no momento de se rediscutir isso. Está faltando 3 anos, agora, aliás, 5 anos, em 2028 se vence os 30 anos de concessão. Está na hora da gente rediscutir isso e fazer um novo modelo para que as empresas tenham mais compromisso com o nosso Estado. Agora, deputado, uma pergunta básica. Se a gente, por exemplo, tivesse hoje a suspensão, cancelamento, enfim, se a Enel deixasse de atuar no Ceará, o que a gente colocaria no lugar? Esse é um grave problema. Eu acho que essa solução é uma solução que
que não pode ser considerada de imediato, porque existem mecanismos jurídicos para que ela possa se segurar nesse contrato, e a reestatização não é do dia para a noite. Então, por isso que eu defendo que nós precisamos buscar a todo custo punir a empresa e fazer com que ela cumpra o que ela tem que fazer, que é dar um bom serviço a preços módicos. Isso é a cláusula número 1 do contrato. Bom serviço a preço que a população possa pagar. Nós não temos nenhum dos dois no estado do Ceará. Nós tivemos, há 2 anos atrás, o maior reajuste do Brasil e temos uma das piores concessionárias do país. Então está tudo errado. A gente precisa mostrar. A ARCE, só colocando outro ponto na punição, a ARCE, ao longo desses últimos 5 anos, aplicou multas de quase 50 milhões na Enel. Ela recorre para a ANEEL baixa isso para quase a metade e ela paga de imediato. Porque 26 milhões para uma empresa que lucrou há 2 anos atrás quase 800 milhões, lucro líquido. Isso é um troco, né? É um troco. É dinheiro de brincadeira. É verdade. Então, realmente há muito que se avançar. Nós precisamos melhorar a legislação e intensificar a fiscalização. Nós ouvimos o doutor Hugo Xerez, que é o promotor, que é o responsável pelo DECON no estado do Ceará. Isso. Eles também têm atuado bastante e aplicaram multas na Enel, e a Enel até hoje não pagou. A Enel é a principal cliente do DECON, né? Dos DECON. Principal. Nós ouvimos lá o PROCON e o DECON, e há 5 anos a Enel é campeã em reclamação no estado do Ceará. Ganha de todas as outras empresas. É importante enfatizar o que o senhor acabou de mencionar, que a legislação precisa ser melhorada, ou seja, fechar essas brechas, né? Que deixa o contrato complacente, porque aí é a chave a ser virada, né? Sem dúvida. E, infelizmente, nós na Assembleia ficamos de mãos atadas, porque isso não é uma legislação estadual, é uma legislação federal, portanto, tem que ser mudada no Congresso Nacional. Por isso que a gente está aqui conclamando os deputados federais, os senadores, para se engajar nessa luta, para que vocês possam solicitar, abrir uma CPI contra a ANEEL, para que a gente mude essa legislação, mude o contrato de concessão dessas empresas, para que o povo do estado do Ceará e de outros estados não continue a sofrer como a gente tem visto aqui. Exatamente. O fato é que a Assembleia Legislativa tem feito o seu papel ali, mesmo com essa margem de atuação estreita, por se tratar de um poder estadual e a legislação é federal. Mas aí a CPI funciona há 4 meses, tem perspectiva de ser renovada? Como é o processo, deputado? Nós nos reunimos ontem na comissão internamente e decidimos que nós ainda temos várias oitivas para acontecer. Nós ainda temos que convocar, já foi aprovada a convocação, mas nós temos que marcar a convocação da presidente da Enel Ceará, para que ela venha escutar as nossas indagações, nossas reclamações, dizer o que eles têm de planejamento para o estado do Ceará, para que nós possamos fechar esse relatório. Então, nós decidimos que vamos prorrogar. Um relatório parcial, né? Já que vai ser renovado. Nós temos um relatório parcial, agora, né? Vamos fazer um balanço agora, na semana que vem, mas nós já decidimos e já estamos coletando as assinaturas que vamos prorrogar ainda para o início do ano que vem, para que a gente continue o trabalho e possa fazer o relatório final até março, abril. Entendi. Se a gente fosse considerar isso que foi dito aqui nos 2 blocos e mais algumas questões que não vieram aqui à tona, o senhor teria um sentimento de frustração ou de dever cumprido, sendo relator da CPI, deputado? Sem dúvida alguma de frustração, porque o que nós queríamos era de que nós tivéssemos o poder de resolver o problema. Infelizmente, o nosso poder é limitado. Dar uma resposta à população. De dar uma resposta, né? Mas eu não tenho dúvida de que a melhoria que já está acontecendo, auferida pela própria ANEEL, e a vontade que a Enel tem demonstrado de reinvestir, de melhorar,
é muito por conta da atuação da CPI. E então, a pressão lá em cima. A pressão lá em cima. Então, eu tenho certeza de que nós teremos, sim, por conta da CPI, uma melhoria no serviço, e é isso que nós vamos buscar até o final. Muito bem, deputado Guilherme Landim. A gente vai concluir o segundo bloco com as suas redes sociais. Bom, mais uma vez, convidando todos vocês a nos seguir, @deputado Guilherme Landim, em todas as plataformas. Muito bem, vamos voltar daqui a pouco, depois do intervalo, com o convidado de hoje, Guilherme Landim, CPI, relator da CPI da ENO na Assembleia, só que falando um pouco de política partidária, sucessão municipal e outros detalhes do ano que está quase chegando, né, o ano eleitoral. Portanto, daqui a pouco, depois do intervalo, mais Guilherme Landim aqui no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, você está com Erivaldo Carvalho no programa Política e também com o deputado estadual Guilherme Landim, que é do PDT, está no segundo mandato, portanto, tem aí já uma experiência, ex-prefeito que é de Brejo Santo. O que mudou entre o primeiro e o segundo mandato do senhor, deputado, se a gente fosse fazer aqui uma comparação rápida? Bom, eu imagino que a maturidade que a gente adquire de já entender quais são os pontos que devemos tratar sobre cada assunto, qual a forma de você abordar. Muitas vezes, quando a gente chega no primeiro mandato, a gente acha que pode mudar tudo e que pode apresentar todo tipo de projeto. Nós já falamos no bloco anterior, infelizmente, a Constituição Federal, ela diminuiu muito o poder legislativo das assembleias. Então, a gente busca mecanismos. Já quando a gente não pode, porque aquela legislação federal, a gente busca fazer um projeto de indicação, busca um requerimento para pedir aquele órgão estatal ou de outro poder que possa resolver aquele problema e faz aquele... Eu costumo dizer que o deputado estadual, ele é o elo de ligação, no meu caso, que tem uma atuação muito forte no interior do estado, ele é o elo de ligação entre os municípios e o governo. Sim. Então, muitas vezes, é esse também o nosso papel. Não é um papel constitucional, mas se transformou numa das principais missões dos deputados estaduais. Exato. É você representar aqueles municípios, é levar aquelas lutas deles, seja para uma secretaria no governo do estado, seja para o Poder Judiciário, como muitas vezes a gente busca no Poder Judiciário a abertura de novas varas, um problema que está acontecendo. Então, eu acho que é fundamental essa atuação também na busca de obras, de ações importantes. É inclusive um ponto de pauta da UNALI, né? A entidade que congrega as assembleias e os deputados, é tentar ampliar ali a margem de atuação dos deputados estaduais, porque, em regra, a atuação dos parlamentares fica ali exprimida entre as câmaras municipais, uma legislação municipal, e a legislação federal, né? Exatamente. É tentar alargar um pouco essa via, né? Aumentar a prerrogativa parlamentar das assembleias. O que a gente pode e deve debater, deve sugerir e apresentar de projetos de lei, porque eu acho que nós estamos mais próximos. A Câmara Municipal ela está muito perto da população e vê os problemas reais lá da cidade, mas o deputado estadual escuta o macro do Estado. Isso. Então tem muita legislação que poderia ser transformada em estadual. Defesa do consumidor eu acho que é uma coisa fundamental, que a gente precisa ter mais poder, ter mais atuação. Então eu vejo que isso é um debate importante também a ser travado. O senhor se declara representante do interior, como deputado que é filho de Brejo Santo, ex-prefeito, etc. Eu pergunto ao senhor, como é que está a representação política na Assembleia, no caso, para ser mais específico, né? Ali da região do Cariri, a região ampliada ali do Cariri, pegando inclusive Brejo Santo, o sul do estado.
está no nível ali, está na média, deputado? É sempre uma reclamação que a nossa região do Cariri tem, e nós mesmos, enquanto parlamentares, nós fizemos isso na campanha de 2018, fizemos novamente agora. O Cariri é a segunda maior região do estado, depois, logicamente, da região metropolitana. E tem ainda uma representatividade baixa. Nós temos outras regiões do estado que têm muito mais representantes em número do que a região do Cariri. E isso eu acho que é uma busca que é importante, porque quanto mais vozes falando pela região, eu acho que mais a região pode estar contemplada. Nós, do Cariri, não reclamamos muito ao longo dos últimos anos, porque nós tivemos o governador Camilo, caririense, que apoiou, ajudou no desenvolvimento daquela região de uma maneira ímpar, e eu acho que pôde, de certa maneira, compensar, mas modéstia à parte, eu não tenho dúvida de que os representantes que nós temos do Cariri são muito atuantes na Assembleia Legislativa. Temos eu e o deputado Fernando, já desde a legislatura passada. Nessa legislatura agora temos também o deputado Davi de Raimundão. E então eu acho que a cada dia a gente busca mais essa representatividade da região, que é fundamental. Agora, pela quantidade de votos, dá praticamente para dobrar a quantidade de estaduais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que caberia tranquilamente no Cariri 6 estaduais, porque é uma região muito grande. Nós temos ali o Crajubá, que é muito grande, temos o Cariri Oeste, que fica praticamente sem um filho da região como representante, e temos o Cariri Leste, o Cariri Oriental, que tem ali a minha participação de maneira muito marcante, muito forte nos municípios ali, Brejo Santo, Porteiras, Penaforte, Jati, Missão Velha, Milagres, Abaiara, Mauriti, Barro, Aurora. Então, é uma região que nós temos uma identidade muito forte. Cariri, pela importância que o senhor falou e procede, inclusive em termos políticos, eleitorais, acaba sendo uma região para onde praticamente todos os candidatos vão lá, né? Buscar voto, fazer a inteira, né? Como se fala. Mas isso na prática, na representação, nem sempre isso acontece. Depois de eleito, geralmente olha para o seu próprio município, a sua base eleitoral principal. Portanto, eu perguntaria, aquela tese de deputado distrital meio que faria um ajuste nessa realidade? O senhor concorda com essa tese? Eu sou um defensor. Eu acho que melhoraria e muito a representatividade. Era melhor para a população na hora da cobrança. De acompanhar o mandato, né? De acompanhar o mandato também. As lutas, você tinha como unificar essas lutas de maneira regional, porque eu acho que é legítimo. O deputado, ele é estadual, então ele pode e deve ir atrás de representar qualquer município do estado. O que nós não concordamos, e é isso que a gente tem batido, é que se você sai lá da sua região, como por exemplo eu, lá no Cariri, vou dar o meu exemplo, saio lá do Cariri e vou também buscar ser representante da região Centro-Sul, como de fato sou. Ou lá da Ibiapaba, que é mais longe. Ou até Ibiapaba, mas dando o meu exemplo, estou ali no Centro-Sul também, representando o município do Cedro, representando o município de Várzea Alegre, que é Cariri, mas já pendendo ali para o Centro-Sul. Você tem obrigação e responsabilidade de transformar a sua representação de votos em trabalho. Então você teve ali as pessoas que acreditaram, as lideranças que acreditaram em você, você teve os seus votos, você tem a obrigação de voltar com trabalho, com emenda, sendo de fato um representante. Então, recebendo no gabinete. Recebendo no gabinete. Então, o que nós criticamos não é você ser de Fortaleza e tirar voto no Cariri. Não, você tem o direito e o dever de fazer isso. Mas você precisa voltar com emendas, com trabalho. Então é isso o que eu acho que essa mudança na legislação, a transformação do voto distrital, ia fazer com que a população soubesse a quem cobrar. E se aquele representante não fizesse por onde, você sabia que tinha que mudar. Porque hoje fica muito solto isso. Porque numa cidade você tem
20 deputados sendo votados. É verdade. Então E isso talvez, deputado, até ajude a explicar por que a alta taxa de renovação, né? Porque Sim. você vota em alguém que aparece ali no ano eleitoral e desaparece, aí a pessoa frustra, muda de candidato. Talvez isso explique porque que a cada legislatura a faixa dos que conseguem se reeleger vem diminuindo ao longo do tempo, né? Sem dúvida, eu acho que seria uma pauta importante de voltar ao debate, essa questão do voto distrital, porque eu acho que seria muito bom para a população fazer a sua avaliação e poder fazer a cobrança devida. Muito bem. A propósito de política local, como é que está a gestão municipal de Brejo Santo, né? E aqui eu já dou desconto, né? Por ser a prefeita Gislaine Landim, sua mãe, o senhor tem acompanhado de perto, claro, é pré-candidata à reeleição. Nas palavras do senhor, qual é o contexto lá? Bom, nós vivenciamos, sobretudo esse ano agora, de 2023, um desafio muito grande para as gestões municipais. Houve redução significativa nos recursos, mas lá em Brejo Santo, tirando aqui a parte do envolvimento mais familiar, nós vivemos um momento de muito avanço, um maior investimento da história na área de educação, construção de creches, já vai agora para a 6ª creche sendo construída, construindo agora uma grande escola de 18 salas de aula, ampliação das matrículas em tempo integral, a aquisição de ônibus escolares, na saúde também um aumento significativo no atendimento à população, construção de novos postos de saúde, no esporte. Só nesses 3 anos, a gestão vem construindo 16 quadras cobertas. Então é um avanço significativo também. E os índices que têm melhorado, Brejo Santo se acostumou a ser referência em educação e vem mantendo essa dianteira ao longo dos anos. Então é uma gestão que vem tendo uma aprovação muito grande da população, com uma atenção muito forte para as pessoas. Eu acho que isso é fundamental, muito mais do que as obras, e olha que lá tem dezenas de obras em andamento simultaneamente, de esgotamento sanitário, de novas avenidas, pavimentação na zona urbana e zona rural, mas o foco principal nas pessoas, no cuidado àquelas que mais precisam. Então, a prefeita Gislaine vem fazendo um grande trabalho, uma equipe que eu conversava com você aqui, que eu julgo isso fundamental, a continuidade. De outras gestões, os secretários, né? Os secretários que já têm experiência, que têm a condição de pensar num programa, executar aquele programa e ver se aquele programa chega no final e dá o resultado. O nível de acerto melhora, claro, né? Melhora muito, porque eu acho que é um erro do Brasil, aquela história de que você chega, aí não quer continuar o que o seu antecessor fez, porque quer deixar a sua marca. A marca tem que ser o bom serviço, o serviço chegar no cidadão. E eu acho que isso é uma coisa que Brejo Santo aprendeu a fazer, vem fazendo ao longo do tempo e por isso que vem nessa continuidade, que eu acho que vem sendo muito benéfica para a população. O senhor falou aí que houve um prejuízo nos repasses, né, dos fundos, né? Brejo Santo está ali na faixa dos 50 mil, né? 50 mil. E é um patamar já considerado. De médio. De médio, né? Então, o que é que aconteceu esse ano? Muita gente vê na imprensa e diz, não, mas entrou agora a recomposição do FPM. Toda ajuda é válida, mas nós não podemos achar que você pegar o FPM de 3 meses no ano que vieram menores do que o ano passado e você igualar com o ano passado, você vai resolver algum problema. Você teve novos pisos salariais implantados, você teve aumento do salário mínimo. Mais matrículas, né? Mais matrículas. Você teve aumento de todos os insumos, do combustível, do material de limpeza, da alimentação, da energia, tudo aumentou. Aí você achar que o governo federal agora está igualando com o que chegou no ano passado e isso é uma melhora, não pode ser. Eu acho que o Congresso Nacional tem uma luta muito grande agora para derrubar o veto presidencial da desoneração da folha de pagamento,
para aumentar a geração de emprego e renda do setor produtivo do Brasil, mas também nessa mesma mensagem tem a desoneração do INSS para os municípios. Entendi. Que os municípios vão ganhar 8%, vão deixar de pagar 8%. Isso é fundamental para a sobrevivência dos municípios e o Congresso Nacional precisa derrubar esse veto, porque aí sim seria um apoio significativo aos municípios brasileiros. Muito bem. Para a gente concluir o bloco e o programa, deputado, rapidamente, como é que está a relação da gestão Brejo Santo com o governo Eumano de Freitas? Graças a Deus, muito boa. O governador Elmano nos recebeu de braços abertos, já recebeu a prefeita esse ano 2 vezes, liberando recursos de obras anteriores, liberando novas obras, novas parcerias. O governo do estado tem parceria lá na área de pavimentação, na área ambiental, tem parceria também na geração de emprego e renda, vai entregar agora no mês de fevereiro uma nova unidade para ampliar em mais 1.000 empregos essa indústria da área calçadista lá de Brejo Santo. Então, nós temos que agradecer ao governador Elmano, que tem recebido a gestão de Brejo Santo de mãos, de braços abertos e tem intensificado essas parcerias. Vai inaugurar agora lá o primeiro Instituto de Longa Permanência de Idosos do interior do estado do Ceará, lá em Brejo Santo, com 120 vagas para idosos, recebendo idosos em situação de vulnerabilidade do interior todo. Então é uma parceria que vai se ampliar a cada ano e eu tenho certeza que quem ganha com isso é a população. Muito bem, deputado estadual Guilherme Landim, os nossos agradecimentos aqui em nome do Grupo Otimista, da TV, especialmente do Programa Político, pela sua visita, compartilhou aí conosco um pouco da sua experiência, da sua inteligência política, os nossos agradecimentos. Boa sorte na caminhada e apareça, viu? Muito obrigado a todos vocês que fazem o Grupo Otimista, obrigado a você que nos acompanhou, foi um grande prazer estar aqui com você, Erivaldo. Legal, muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do Programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.